coração. Tu troca a mão daí. Igreja, maravilha Deus aqui hoje fazendo. Deus hoje falava comigo, hoje eu só quero ver todo mundo na minha presença. É recebendo presença. É dando lugar para mim. Vai lá, toca nesse povo. E faz esse povo com o meu poder sentir minha presença. Deus falava isso em nome de Jesus. E aqui, agradeço minha oportunidade. Todos aqui se alegrem. Já vou passar para o pastor em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos nessa noite. Deus já falou com todo mundo. É bênção de Deus, né? Deus é maravilhoso. Fazendo a obra dele, né? Então nós vamos ler uma palavra. Antes de ler a palavra, eu quero nós deixar um interesse, né, da igreja. Nossa igreja aqui, Jardim Itapuã, Avenida Industrial 1ª, 273, né? Jardim Itapuã, Itaquacetuba, São Paulo, né? Que a pessoa ligou para mim perguntando o endereço da igreja aqui, falou que escuta os cultos, quer vir aqui, mas não sabe o endereço, então vamos deixar o endereço aqui agora, né? Avenida Industrial 1ª, 273, Jardim Itapuã, Itaquacetuba, São Paulo, né? Aqui, nossa igreja sede de Jabaquara, na rua Wilson Cabaname, número 21, Jardim Lourdes, São Paulo, né? Próximo ao céu, Estrada do Mar, Jabaquara. Então também, temos culto na nossa igreja sede. Na segunda-feira temos culto de oração, na quarta-feira culto de doutrina e no sábado e domingo culto normal. Sendo que os cultos aos domingos é das 18 às 20 horas. E aqui em Itaquá, o culto de quinta-feira considerado culto de doutrina, e na sábado e domingo culto normal, sendo que domingo também das 18 às 20 horas. E os irmãos que estão nos escutando estão nossos convidados para estar aqui, ou estar em Jabaquara, ou estar aqui ouvindo a palavra conosco. Vai ser uma maravilha, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler uma palavra nessa noite, no livro de Marcos, capítulo 10, e o versículo de número 46. Que fala, o cego Batimeu, né? Vamos ver essa passagem aqui. Dá para nós sair daqui confirmando os milagres que ele fez e que está fazendo e que vai fazer no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Isso é maravilha, isso é bom demais, né? Então que Deus abençoe, né? Vamos ler essa palavra que está aqui. Glória a Deus. De Marcos 10 e capítulo 10, versículo 46, que fala, e depois foi para Jericó, e entrando ele em Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, e Batimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse, que chama, e chamasse. E chamaram, e o cego dizendo-lhe, bom, tenha ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa e levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, e disse-lhe, que quer que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Pode se ausentar no nome de Jesus Cristo. Essa palavra tem coisas maravilhosas nessa palavra. Uma delas é a insistência do cego, né? Você vê que quando a gente quer receber algo de Deus, levanta um monte de pessoas para atrapalhar. Que a multidão queria atrapalhar. Como a multidão sempre atrapalha, a multidão sempre quer impedir que a obra de Deus seja feita, né? Você vê, a multidão atrapalha em todas as áreas, porque até no sentido da pessoa querer estar junto da multidão, já é atrapalhar a pessoa. Porque tem pessoas que acham que Deus já está no meio da multidão.
E foi a multidão que crucificou Jesus, porque quando ele estava sendo apresentado diante de Pilatos, foi engrossando o negócio, foi ficando mais gente, vindo gente, mais gente, e dizendo, solta Barrabás e crucifica Jesus. E foi crescendo aquela multidão, e quanto mais. Então chegou o ponto que ele falou, vamos fazer o desejo do povo, né? Vamos fazer o que o povo quer. Então soltaram Barrabás e crucificaram Jesus, né? A multidão. E aqui também, essa multidão também está mandando que Bartimeu se cale. Se cala, ele não vai discutir, eu estou passando para ele não vai discutir não. Ele não vai fazer nada. Então, mas ele começou a clamar mais e mais, e clamando, Jesus, filho, tem misericórdia de mim. Começou clamando, até a hora que ele ouviu e mandou chamar. Né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que chama a atenção de Jesus, que você conseguiu chamar a atenção de Jesus. Não adianta você chamar a atenção das pessoas que não podem fazer nada. Tem gente que está chamando a atenção das pessoas. Você chamar a atenção de pessoas não vai resolver seu problema. Você chamar a atenção de pessoas só vai trazer transtorno. Mas se você chamar a atenção de Jesus, sim, vai ser resolvido o seu problema. Então o que nós temos que fazer? Nós vemos exemplo na Bíblia de várias pessoas que chamam a atenção de Jesus com sua fé. Então nós temos que usar a nossa fé. A nossa fé tem que ser usada para chamar a atenção de Jesus. Porque aquela cananeia que saiu no meio das cananeias atrás de Jesus, quando ele estava com seus discípulos, e ela saiu desesperadamente, gritando, mestre, tem misericórdia de mim, que a minha filha está moribunda, está enferma, e ela queria a cura daquela filha dela. Então ela chegou, e Jesus até falou, e os discípulos falaram, mestre, espera essa mulher que está correndo atrás de nós, gritando aí, despede ela. E Jesus parou e falou para ela que não era lixo pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela falou, mas os cachorrinhos comem da mengada que cai da mesa dos seus senhores. Então ela se colocou no lugar de uma cachorrinha e ali se humilhou de uma forma que Jesus olhou para ela e disse, mulher, grande é a tua fé. Da forma que tu crê, assim será feito. Então a filha dela foi curada imediatamente porque ela creu, porque ela confiou. Porque não adianta nós vir na igreja só para ver o irmão de cá, para ver o irmão. Nós temos que ir na igreja para chamar Jesus no nosso compartimento. Chamar Jesus para resolver o nosso problema. Chamar Jesus para ele agir no nosso meio. Como essa mulher agiu e como esse cego. O cego não aguentava mais estar moribundo pedindo esmola. Ele queria uma solução. E ele viu que a solução era Jesus. Porque ele viu falar da forma de Jesus. Todo mundo sabia da forma de Jesus. Onde Jesus passava, o milagre acontecia, né? Então vai ver que aqui em Jericó, ele entrando aqui, o cego é aclamado, é abençoado. Ele recebe a sua visão e a sua vista. E esse cego também vai respingar lá na vida do homem de Deus lá, que subiu na figueira, Zaqueu, depois que vê essa história do cego, vê outras histórias, Zaqueu também vai desejar encontrar com Jesus. E ele vai até Jesus, só que chegando lá, ele é de pequena estatura, ele se sente muito pequeno, sobe naquela figueira. Jesus chega debaixo da figueira, manda ele descer depressa, que hoje ele ia pousar na casa dele. E assim, por causa da fé, por causa da atitude que ele teve. Porque se você está achando dificuldade de buscar o Senhor, o que quer dizer nessa noite? Qual é a tua dificuldade de buscar o Senhor? Passou por cima disso. O cego passou, Zaqueu passou, o cinturão de Cafarnaum passou, a mulher cananeia passou, a mulher do fruto de sangue passou por cima da sua dificuldade para poder chegar até Jesus para resolver o seu problema. E muitas vezes nós não passamos por cima das dificuldades para vir até a igreja. Ficamos escolhendo o dia que vamos vir, ficamos escolhendo de que forma vamos servir a Deus, ficamos escolhendo, procurando resolver problemas que só Jesus resolve. E aquilo que é para resolver, não adianta você querer resolver, que você não vai conseguir. Né? Glória a Deus! Aleluia! Então, o cego sabia que no meio daquela multidão não tinha ninguém capaz de curar ele, somente Jesus. Então ele disse, eu vou ter que romper essa multidão, eu vou ter que romper. Então ele começou a gritar cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até a hora que Jesus escutou. E quando Jesus chamou, ele já foi com tanta fé que ele jogou a capa fora. Ele confiou totalmente no Senhor. Ele confiou que ia receber a cura. Ele confiou que o milagre estava na vida dele. Confiou que ia enxergar. Jogou a capa, que aquela capa era uma liberação do governo, uma liberação para poder cuidar as esmolas. É que nem uma pessoa que monta uma barraca da prefeitura tem que ter uma varal da prefeitura. Ele tinha aquela capa que simbolizava o varal
Ele está pedindo esmola para ninguém trazer daquele lugar. Então, ele já confiou que não precisava mais daquela ajuda de governo, de ninguém. Ele agora ia receber a cura de Jesus. E ele foi e recebeu. E o que foi que aconteceu? Jesus falou: a tua fé te alcançou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, o que foi que aconteceu? O que é bonito nessa história é que ele seguiu Jesus. Porque não adianta você ser curado, receber as bênçãos e parar de seguir Jesus. Tem muita pessoa que recebe, está lascado ali, está sem nada. Ele recebe um emprego, recebe um carro bom, uma casa para morar, um apartamento, está morando bem, está comendo bem, está vivendo bem, mas esquece de Jesus, abandona Jesus. Daqui a pouco é uma casa na areia, daqui a pouco ele vai perder casa, vai perder carro, porque ele não deu valor a quem deu a ele. Ele não deu valor a quem colocou na mão dele. Porque não adianta Deus agir na minha vida, na sua vida, e amanhã, quando você der, você jogar fora. Você tem que dar mais valor. Glória a Deus, Você dá valor Senhor. àquilo que Deus entregou. É você estar buscando Ele de noite e dia. É você não virar as costas nem para trás, só olhar para frente. Só continuar fazendo o que Ele quer. Continuar buscando a sua presença de noite e dia. E não deixar de mão nunca de fazer as coisas de Deus. Fazer tudo que Ele pede para nós. Como já foi falado aqui, que nós vamos agradar a nós mesmos na palavra, né? Que foi o pastor Leu. Nós não estamos aqui para agradar nós, vamos agradar o mestre. E quando nós passamos a agradar o mestre, nós vamos ter amor para agradar uns aos outros. Não adianta você querer agradar primeiro alguém, se você não agrada primeiro o Todo-Poderoso Deus. Então faça primeiro para Ele, e depois Ele vai fazer para nós, e nós vamos conseguir fazer para aqueles que estão ao nosso lado. E assim nós vamos ter amor para amar. Você só ama se você tiver amor. E o amor só vem de Deus. Se você não tiver amor, pede a Deus que Ele te dá. Porque de você mesmo você não vai ter. Né? A pessoa não vai conseguir ter misericórdia se Deus não derramar no coração dele. Você não vai ter misericórdia se Deus não te encher de misericórdia. Você não vai ter estrutura se Deus não te der essa estrutura. Você não vai ter fé se Deus não te der a fé, que a fé é dom. Não é todo mundo que tem fé. A fé é adquirida. Se Ele quiser, se você não tem fé, Ele pode te dar a fé. E quando Ele te der a fé, você vai alcançar os objetivos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é necessário que tenhamos fé, porque é a fé que faz você levantar da sua casa e vir até a igreja. É a fé que faz você correr atrás das coisas de Deus. É a fé de alcançar a sua salvação, de alcançar algo para você sair da situação que você está vivendo. Então essa fé vai entrar em você e você já vai ver acontecer pela fé. Glória a Jesus. Então você vai lutar e amanhã você vai ver tudo aquilo que você viu na fé chegar nas suas mãos, porque você acreditou na sua fé. Você botou em ação, como você teve fé de receber a cura, teve fé de alcançar esse milagre. E ele chegou em Jesus e Jesus deu esse milagre para ele. Porque Jesus tem o poder de fazer, mas se ele tem o poder, mas você não tem a fé, não adianta nada. Né? Então Jesus tem poder de tudo, tem poder de fazer tudo, mas se a sua fé não for a fé de alcançar o milagre, não adianta nada, porque diz assim: se tu tiver uma fé tamanho no grão de mostarda, tudo que pedir, se pedir para esse carro sair daqui para outra rua, ele vai sair. Se pedir para essas paredes cair, elas vão cair. Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Agora, se nós não tem nem isso, aí fica difícil Deus trabalhar. Que é para se cumprir o que está escrito na palavra no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se nós temos fé, nós vamos agradar a Deus. Porque a fé vai fazer você pular os muros. A fé vai fazer você vir para a igreja, chovendo ou no sol, de qualquer forma você vai vir à igreja. Nada vai te impedir de você vir à igreja, porque você sabe que na igreja é um lugar de se abençoar, né? Mas quando a pessoa está sem fé, coloca dificuldade em tudo. É verdade. Quando a pessoa não tem fé suficiente, o pingo d'água se torna um mar na vida dele, né? Tem pessoa que está afogada no pingo d'água. O pingo d'água não faz mal a ninguém, mas a pessoa que não tem fé, um pingo d'água é um mar para ele. Ele já se desespera, já fica agoniado, já fica preocupado com tudo, não consegue, porque a fé dele é pequena. Mas se você tem fé, você passa por cima da água, pisando na água, como Jesus fez e Pedro, e assim o milagre é grande em nome de Jesus. Então, se eu quero dar essa esperança para mim, esperança para você, aquela fé, tudo que nós precisamos, né? E aí, por diante, eu trabalho mais no Neivan, então, hoje eu recebi uma notificação que eu vou ter que sair da empresa, do lugar que eu trabalho para ir para outro lugar. E amanhã eu vou ter que ir, né? Então a empresa abriu uma nova sede e a gente tem que ir lá. Eu não queria ir, porque é mais longe. Mas eu estava orando a Deus, o Senhor disse: onde você for, eu te abençoe. Onde você for, eu estou com você. Eu estava olhando, mas eu não queria, não se preocupe. Onde você for, eu estarei contigo. Então, eu fiquei contente, aí essa palavra me consolou, né?
E até o governo não se preocupe, vai ser bom lá. Estou falando, não vai ser bom lá. Então é verdade. Onde que nós estiver com Deus, tudo vai dar certo. E tudo vai ser maravilhoso. Então amanhã eu já vou ter que ir lá. Né? Então vai ser maravilha, né? Então Deus vai preparar e assim as bênçãos vão ser grandes. Então, da mesma forma que esse cego fez, vamos fazer. Ok. E Jesus falou e disse-lhe que quer que eu te faça. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Está vendo? Isso é o que nós temos que fazer. Aleluia. Continuar seguindo a Jesus depois do milagre. Porque depois do milagre muita gente abandona, porque quer só o milagre. Não é querer só o milagre, né? Porque é o dono do milagre. Quem faz o milagre é Jesus. Se ele fez agora o milagre, ele vai continuar fazendo milagre na tua vida. Mas se você recusar, ele vai parar. Então não adianta você querer só o milagre se ele tem milhares de milagres para dar na sua vida. Não adianta você querer só uma coisa se ele tem muitas coisas para dar para mim e para você. Não é consegue saber, não. Se ele curou a minha vista, muito mais coisas ele tem para dar para mim. E assim aconteceu. E ele alcançou muitas e muitas vezes. Do jeito que você nessa noite, ele não quer dar só uma figurinha para você, ele quer dar coisas grandes para nós nessa noite. É porque o homem não tem paciência de ir e de ter paciência de continuar no caminho com ele. Porque nesse caminho de Cristo tem muitas novidades e muitas bênçãos maravilhosas para ser derramadas em nossas vidas. Amém? Então guarde essa palavra nos nossos corações, creia no Senhor, confia no Senhor, que a vitória é grande. Né? Então, como esse cego recebeu a sua cura, nós também vamos receber a nossa vitória nessa noite. Aquilo que você precisa. Talvez ele estava com uma visão, precisando de uma visão carnal. Talvez nós estamos precisando de uma visão, nós temos visão carnal, nós estamos enxergando bem, mas talvez a nossa visão que estamos enxergando bem é a visão terrena. E nós precisamos de uma visão espiritual para enxergar o além, enxergar as coisas gloriosas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha dar visão nova para nós, tanto espiritual como também carnal. Que Deus venha limpar nossos vídeos, nós venhamos enxergar o melhor do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos pelos milagres, pelos testemunhos que já foi contado, pelas maravilhas que o Senhor fez nessa noite, Pai. E pedimos que leve nós para nossas casas, Pai. Faça milagre, faz maravilha, abençoa os nossos visitantes nessa noite, abençoa a família, que parente longe, Pai Todo-Poderoso, abençoa e faz milagre neste lugar, nossa igreja sede, lá em Jabaquara, abençoa, envia as almas da tua casa, tanto lá como aqui, meu Deus. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, e tudo diga amém. Ao Pai do Senhor, a amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Eu voto sempre. Embora que a beça é grande, né?